A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, que estão compartilhando e fazendo parte deste projeto, confrontando os pecados, junto comigo no canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes. E vamos continuar, irmãos, nós não podemos parar, porque quem para, morre, entenderam? E como nós estamos vivos, a tendência nossa é continuar evoluindo cada dia mais. Amém? E eu quero dizer para vocês, irmãos, aliás, um aviso. Antes, quero fazer um pedido. Continue, irmãos, me ajudando nesse canal, armando, indicando para outros se inscrever, para mim chegar nos 50 inscritos, para que eu possa estudar, dar estudo para vocês ao vivo. Entenderam? Pegar a palavra, mostrar para vocês o que está vindo pela frente, como está escrito. Eu quero dizer para vocês, meu aviso, falar para você, ontem eu estava, depois que eu fiz a gravação, eu estava enviando para o YouTube, aí deu um branco na tela, deu um tri na tela do celular, e apagou tudo, os meus vídeos, que eu tinha feito 100 e poucos vídeos, que já tinha gravado, saído do YouTube, e o que estava na câmera gravado. Então eu estou começando tudo de novo. Mas o projeto é o mesmo. Entenderam? É alertar, avisar, orientar, motivar a vocês a se livrar dos pecados. Porque o pecado nos rouba a salvação. E o pecado nos anula a graça. Amém? E hoje, irmãos, ontem eu preguei a respeito de Ezequiel 34. E amanhã eu vou pregar ele de volta. Porque aquilo é muito importante. E hoje eu quero mostrar para vocês, irmãos, o porquê que eu estou trabalhando em cima dos pastores, mostrando para eles que tipo de pastor que estão sendo, que estão fazendo na igreja. Isso que eles estão fazendo, todos esses pastores que eu conheci, só tem um que está ainda trabalhando seriamente. 63, tá mais ou menos ainda. Entenderam? Então eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, cuidado com os pastores que vocês estão cuidando de vocês aí. Cuidado. Porque tá todo mundo se corrompendo. A prostituição. Quando se fala prostituição, irmão, é porque as prostitutas, elas se vendem o corpo delas, denigrem a imagem delas, a confiança, a moral, elas se vendem tudo aqui por dinheiro. Então, esses pastores também estão fazendo isso. Estão se corrompendo. E hoje eu quero mostrar para vocês, irmão, o que é pastor, qual é a responsabilidade do pastor. Está aqui, ó, no dicionário do Almeida, olha aí, ó, do Almeida. Eu não estou inventando. Está escrito aqui. Pastor, guardador de ovelhas. Entenderam? Governante de Deus e Jesus. João 10, 11. O que é? Está escrito lá. Eu sou bom pastor. Hebreus. E daí fala assim, ministro da igreja. Hebreus 13, 17. E 1 Pedro 5, 2. Em diante. Então agora vamos aqui, irmãos. Estou falando de pastor agora. Depois eu vou para presbítero e depois eu vou para o Hebreus 13, 7, 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque
eles velam por as vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Entenderam? Se fizer as coisas erradas, gemendo, que não fizer as coisas, não tiver o povo, o pastor que não tiver as suas ovelhas ao lado dele, junto, ouvindo a voz, trabalhando junto. Ele está sozinho. As ovelhas vão ter dificuldade. O pastor vai ter dificuldade. Então tem que haver uma comunhão total, bem afinado o povo. Igual os acordes de violão, do instrumento. Se tiver uma tecla, uma corda fora de sintonia, já vai criar o problema todo. Entenderam? Assim também é pastor e as ovelhas, membros. Aí vamos aqui para primeira Pedro, pastor. Olha só aqui, 1 Pedro 5, 2. Que está escrito aqui, ó. Apacentai o rebanho. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Se você estiver fazendo as coisas certas, como está escrito, que o pastor vela pelas almas das ovelhas, então é ele que tem que direcionar elas, tem que ensinar, tem que colocar elas no lugar certo. Mas para isso é sem dureza, mas motivando, trazendo as ovelhas para junto de si, para que vocês trabalhar junto. Entenderam? Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Quer dizer, aqui já é outra coisa. Entenderam, irmão? Então você veja que pastor, Hebreus 13, 17, está falando que ele vela pelas almas. Aqui é para apacentar as ovelhas. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Entenderam? Então você vê que o pastor tem uma responsabilidade muito grande. Se ele foi, tem certeza. Porque as obras do pastor de hoje que estão fazendo, eles não foram ungidos. Eles ainda não foram convertidos verdadeiramente a Cristo. Porque eles estão se preocupando com a antiga aliança, com a lei. E aquilo ali não edifica a igreja. A antiga aliança está lá as promessas de Deus e as profecias. Esse é o que nós temos que cuidar. Porque o que os profetas profetizaram já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Aí vem a revelação do Senhor Jesus. A palavra, o Evangelho de Jesus, ali está a doutrina, a disciplina, está ali a revelação, está tudo aqui no Novo Testamento. E as revelações são precauções, aviso, orientação, ensinamento. Entenderam? Então não tem como fugir dessa, irmãos. Ou você estuda a palavra e vive ela, então você larga a mão da Bíblia, não anda com a Bíblia na mão, faça o que você quer. Aí lá no final você vai ver o resultado disso aí tudo. Porque isso aqui é uma estruturação espiritual para o ser humano, para aqueles que estão com ele.
Entenderam? Então isso, irmãos, prestem bem atenção nisso. Por que que eu, todo dia, toda madrugada, eu estou recebendo as ordens de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos, para me pregar a respeito dos pastores, que são líderes, que tá, os ministérios, as igrejas estão esvaziando cada dia mais. Por quê? Porque estão dando tempo para o Satanás, em vez de buscar as almas lá no campo, as ovelhas lá no campo. Não, eles não vão, fica atrás das paredes ali, igual a areia marrom. Enquanto isso, Satanás está pegando elas e levando para a prostituição, levando para os bares para beber, para as drogas, para o mundo do crime. Bilhões e bilhões de pessoas já saíram dos ministérios de igreja. Por quê? Quando era o pastor que era para cuidar, Edir Macedo, Valdemir Santiago, aqueles charlatão aí, ó, eles cauterizaram a mente daqueles membros que estão lá, e agora ele não consegue sair de lá, não consegue viver sem eles. E isso precisa de muita oração, precisa de entrar um outro pastor fazendo a diferença no meio de mostrar para eles que está errado, que aquilo ali está errado, e eles estão, se eles estão aprovando isso, é porque vão ser condenados igual com eles. Vai esses pastores vão para o inferno e todas as almas que estiver concordando com ele. Por isso, Paulo escreveu para os Romanos, lá no 1:32, não precisa você praticar o pecado, o erro. Basta você aprovar e concordar com ele que você cometeu mesmo, está culpa do mesmo jeito. Vai ser condenado do mesmo jeito. Entenderam? Se você quer andar junto com Jesus, se una a ele. Porque Amós 3:3 diz: pode dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Se você quer andar com Jesus, você tem que andar com ele. Santo, liberto de pecado, purificado. Porque treva com luz não combina, não tem associação, comunhão nenhuma. Assim como também não tem comunhão nenhuma Jesus com o diabo, com Satanás. Entenderam, meus amados irmãos? Então, os pastores, hoje, esses pastores que eu conheço, mais de 100 pastores, eu conheço as obras deles e é tudo perecível, não tem, é tudo uma coisa só, parece um vagão de trem. E vai uma locomotiva na frente e todos vão atrás. Tá? Os vagões vão atrás. Se sair um dos trilhos, os outros vão tudo pro beleléu, como diz o outro. Entenderam? Caem junto. É show gospel, pouca palavra. Entenderam? É só isso. Tem 1 hora de gospel e 15, 30 minutos ou mais de palavra. Quando pregam a palavra, mas quando eles começam a contar história, aí a igreja morre, porque não edifica. A verdade edifica a igreja. Aqueles que não querem ouvir a verdade, então não fazem parte do reino de Deus. Então esses vão ficar com esses pastores que não concordam. Eu fui em todos esses ministérios, coloquei à disposição do pastor para me trabalhar, dar estudo, ajudar ele lá, fazer evangelismo, tudo. Mas não aceitaram. O último, eu fui fazer uma reunião com ele, ele faz cruzar assim. Aí só vou fazer reunião só ano que vem. Morto espiritual. Entenderam? Esse está morto. Porque não se preocupa com o rebanho que esse ano, agora, esse final de ano, essas festas, uma grande parte das ovelhas que era para estar com ele vai estar no mundo do crime, no mundo das drogas, na prostituição. Vão cair em pecado. Porque a igreja dele vai fechar. E ele vai fechar o templo lá. Entenderam? E as ovelhinhas vão procurar ir para onde?
vai encontrar o primeiro que convidar ele para ir para o mundo e vai com ele. Entenderam? E não vai faltar os discípulos de Satanás aí buscando esses rebanhos aí. Entenderam? Quantas meninas jovens vão cair em adultério, vão ser estupradas? Entende? Por quê? Porque o pai não está se preocupando. Esses pastores não estão chamando as famílias, os vizinhos, para fazer curso para casais, para jovens, para namorados, para noivos, para eles se aproveitar, para eles se estruturar espiritualmente, para não cair no laço do diabo. Não fazem isso, são mortos. Esse pastor está morto espiritualmente. Aranha marrom. Estão vendo o que está falando aí? Jesus manda apacentar as ovelhas dele, mas não estão apacentando. Entenderam? Então, os pastores, que se dizem pastores, só tem nome, porque obras, executar, ser pastor, pôr em prática e viver, fazer as obras de pastor, não estão fazendo. Amém? Então vejam bem isso aí, irmãos. Agora vamos aqui para os presbíteros. Amém, irmãos? Presbíteros, líderes da igreja. Os presbíteros se dedicam à direção das igrejas, aos ensinos da doutrina cristã e à pregação do evangelho, a palavra pregada. Presbíteros quer dizer ancião, mas é usado para os líderes cristãos, sem referência à sua idade. Nos tempos do Novo Testamento, os presbíteros também eram chamados de bispos. Atos 20, 17 a 28, e 1 Timóteo 3, 1 a 7, e Tito 1, 5, 9 a 9. Entenderam? Presbítero, irmãos. E vejam bem a responsabilidade. Também eram ou são chamados de bispo. Novo Testamento. Então você vê que o bispo, o presbítero, ele é um segundo pastor. Ele tem o mesmo poder de cuidar da igreja, cuidar das pessoas, do rebanho, ensinar e tudo. E aí eu conheço presbítero que não sabe nem pregar. Como é que ele vai ensinar, ver a vida dele lá fora? Conheço vários presbíteros aí, ó, que lá dentro, lá de um de charmoso, de um charme lá, sabe? Mas hipócritas, querem ser aquilo que não são. Entenderam? Isso aqui, irmãos, é tremendo essa coisa, isso aqui é ordem, olha, não está acontecendo isso nas igrejas, eu fico indignado com isso, porque eu vou, está escrito aqui para fazer, não fazem, não estão fazendo. E aí você fica aí com as portas fechadas, você não tem espaço para trabalhar com esse povo. Eu não tenho dom de ministério, Jesus, Deus não me deu esse dom para me dirigir a igreja, abrir o ministério, ele não deu. Ele me deu o dom de ensinamento. E eu estou procurando estudar o máximo que posso para me dedicar bem a esse dom, para fazer aquilo conforme está escrito. Então eu não me preocupo de dirigir a igreja. Eu quero chegar e pegar ter um pastor que me dê a liberdade de ensinar o rebanho dele e conduzir eles
para onde deve de ir. Esse que eu estou procurando. Mas não tem. Já procurei um companheiro, um parceiro para andar comigo nos hospitais, nos presídios, mas ninguém quer também. Tá vendo? São tudo miseravelmente preguiçosos. Entendeu? Agora vamos aqui para os diáconos. O que é diácono? Muitos tratam o diácono como se fosse uma pessoa que ele está limitada dentro da igreja. Ele não está. Entenderam? Tá aqui, ó. Diácono. Pessoa que ajuda nos trabalhos de administração da igreja e cuida dos pobres, das viúvas e dos necessitados. Em geral, está em geral. O diácono também prega o evangelho e ensina a doutrina cristã. Atos 6, 1 a 8 e 1 Timóteo 3, 8 a 13. É só abrir a Bíblia lá e ler. Eu não vou fazer isso agora. Vocês estão entendendo, irmãos? Que não é brincadeira. Se não estuda o Evangelho, não conhecem Jesus. O que Jesus falou lá em João 15, 16? Não foi vós que escolhestes a mim. Foi eu que escolhi a vós e nomeei para que vais e deis fruto. Não é para ficar sentadão com o traseiro nas cadeiras em igreja, em cima de altar. Vai buscar o rebanho lá fora, no campo, as ovelhas. Amanhã eu vou trazer, vou pregar de novo, porque apagou aqui, ó, Ezequiel 34. Os pastores infiéis de Israel. Entenderam? E vocês vão ver, vou dar sequência no que eu estou falando aqui. Milhões e milhões de pessoas já saíram da igreja. Por quê? Jesus enviou eles para lá para os pastores para aprender e ser batizado e trabalhar. Mas chegam lá e ficam, e o pastor mata eles na igreja, nas cadeiras, ali nas cadeiras de igreja, o cara fica inútil ali, vão embora. Jesus manda para lá e depois tira de lá. E porque Jesus cuida, você vai ver amanhã. Lá no verso 16, 10, 12, 16, porque eu não lembro, de Ezequiel, Deus vai falar, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, porque os meus pastores não buscarão mais. Eu demandarei as minhas ovelhas dos pastores e eles não se apacentarão mais a si mesmo. Amanhã você prepara, você vai ouvir. Entenderam? Então, irmãos, o que eu estou falando para vocês, tudo que está de Mateus, Apocalipse é orientação, ensinamento, proteção, fortalecimento, entende? Aviso. Aviso. Olha, vai acontecer tal coisa. Então comece agora a se preparar para esse dia. Porque a hora que chegar, meu irmão, vai ser terrível. É só vocês estudar o Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, que vocês vão ver. Só no livro de Mateus tem vários lugares ali, ó, que ele avisa, vão ser lançados no fogo, todos aqueles ramos que não estiver dando frutos, vão ser cortados e lançados no fogo. João 15. Tem outra parte aqui também que ele fala, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança para longe de ti, porque é melhor entrar no reino dos céus cego
sem um olho do que todo o corpo ser lançado no fogo do inferno. Se a tua mão, teu pé, te faz tropeçar, você vê que não é brincadeira não, irmão. E aí ele fala, vai ser lançado no fogo do inferno. Não é eu que estou falando, está escrito. E se está escrito é para pregar. E se é para pregar, é para executar. E quem quiser ser salvo, então se liberta deles. Não deixe teu olho tropeçar, não deixe tua mão tropeçar, não deixe teus pés tropeçar. Mantenha ele no caminho certo. Faça a coisa certa. Para que você não caia na desgraça de ser lançado no fogo do inferno. É aviso que ele está falando. Se você não quer ir para o inferno, então sai dela. Pare de fazer isso aí. Mas, infelizmente, você vai conversar com um crente hoje, todo mundo já conhece. Ah, não sei o que, eu estava na igreja. Ah, não sei o que, eu conheço a Bíblia. Conhece nada, ele sabe, viu a Bíblia, sabe como que é a Bíblia, não sabe o conteúdo dela, não conhece. Entendeu? Muito menos o autor da palavra. São mortos espiritualmente, incrédulos, hipócritas. É isso que esse povo é. Geração má. Jesus mesmo falou. Até quando estarei com essa geração incrédula, geração má? Não tem fé, não crê? Jesus disse lá em João 14, 12. Eu falo isso todos os dias para esses pastores, para entender, ver se entende alguma coisa. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço, e maior do que essas farão, porque eu subirei para o Pai. Olha, ele deixou esse legado para esse povo dele. E tudo que pedires ao Pai em meu nome será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Aliás, Mateus 3,10. Esse é para os crentes que estão dentro de igreja. Mas o machado está posto sobre a raiz das árvores. E todas as árvores que não estiver dando bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Você viram qual é o fim desse povo miserável, esse povo incrédulo, que não quer nada com Deus, só faz coisa errada? O fim deles é fogo eterno. E é por isso que a palavra veio para ensinar, para orientar. Ela levantou homens. Eu estou fazendo pesquisa no YouTube, tem bastantes pastores que estão surgindo por aí, pregando a verdade. Olha aquela missionária Sandra Mello, aquela ali, ela arrebenta com aquelas falsas, aquelas mulheres de pastor, aquelas siriguetes que estão lá, sabe, vão mais peladas nos altares aqui. E aqueles pastores boiola ainda ficam com ela no altar, ainda sentado no meio dele, ao lado dele. É boiola, essa pastor que não cuida da sua mulher, igual ela mesmo falou, seus frouxos, né? Assistam, entrem no YouTube lá para missionária Sandra Mello e assista as pregações dela para você ver uma coisa. Aquela lá não tem papo na língua, não, aquela lá fala a verdade. Pastores que não cuidam de sua mulher, não cuidam de seus filhos, como é que pode estar em cima do altar? Para envergonhar o evangelho do Senhor Jesus? E eu tenho falado, ó, hoje, ontem, esse dia está conversando com o pastor que esteve aqui em casa. Não precisa o pastor, se o pastor é mesmo cheio do Espírito Santo e ungido de Jesus, ele não precisa falar para a esposa, para as mulheres, para as irmãs, para os homens, como que deve andar na roupa, no vestido, no modo de se arrumar, cabelo, tudo. Não precisa.
Ele tem que pegar a palavra, a verdade, ensinar e orientar. Aquelas pessoas, aqueles membros da igreja, diáconos, presbíteros, membros, cooperadores, até os membros mesmo que vão para a igreja, que estiver vendo o exemplo da igreja, ele não precisa, porque o próprio Espírito Santo e o próprio São vão exigir do membro dessa pessoa como que ele quer que ande. Porque ele determina. Se a esposa, a mulher, a irmã, foi para a igreja, ela foi vestir um vestido escandaloso e ela se sentir mal, fica atenta, porque o Espírito Santo está rejeitando aquilo. Então não vista, não use. Então não precisa, pastor, eu quero aqui desse jeito aqui, não precisa. Ele tem que pegar a palavra, a verdade e fortalecer os membros na igreja. Na palavra. Não é aquele show gospel, que é lá uma meia hora, uma hora lá, que dói na alma da gente aquilo lá. E nada fala, nada ensina. Aí depois sai desesperado, termina o culto, sai desesperado para fora, não conversa com ninguém, não dá satisfação para ninguém. Alguns devem cumprimentar ali, já vai saindo de fininho, vai embora. E já vê o diácono, a pessoa lá de trás, lá vem desligando luz e vem mandando todo mundo embora. Não é para capaz de perguntar para um membro da igreja se tem algum visitante ali, se está precisando de ajuda, se está precisando de necessidade de um aconselhamento espiritual ou de uma ajuda espiritual. Ver como é que está a família, não faz isso. Isso é pastor? Entra ali, vai direto para cima do altar, você sai de lá para ir embora. Não desce ali para cumprimentar ninguém, para conversar com alguém, perguntar se alguém está, instruir os diáconos, os presbíteros para isso. O que eu acabei de falar aqui, diácono? Cuidar. Olha, está escrito aqui, ó. O diácono, ele está preparado para a administração da igreja. E cuidar dos pobres, das viúvas e dos necessitados. Eles não fazem isso, sai correndo atrás do pastor, desligando música, fechando as portas, mandando todo mundo para fora. A pessoa sai dali pior do que entrou. Isso é pastor, isso é igreja, isso é diácono, isso é presbítero. Pensa nisso, meus amados irmãos. Veja o que estão fazendo com as ovelhas, com o rebanho, por que ela está vazia. A culpa é tua, não é de mais ninguém, é de vocês mesmo. E ainda se satisfaz com 3, 4 pessoas, abrindo a igreja 2, 3 dias por semana. Ainda acho que estão fazendo muito. Vão, continua assim, vai onde vocês vão parar. Jesus não descansava. Era dia e noite. Agora, fim de ano, muitas igrejas, muitos pastores vão fechar os templos dele lá para ir fazer festa, vão para a praia, lá andar de bermudinha, sunguinha lá na praia, lá, né? Comendo churrasco, churrascaria, viajando, fazendo festa. Enquanto as almas, rebanho dele está lá à mercê do diabo. Façam isso. Entenderam? Que eu tenho para alertar vocês hoje. Eu não estou xingando, eu não estou obrigando ninguém a mudar, eu não estou condenando e eu também não estou julgando. Só estou falando o que está escrito aqui. Amém? Fica com Deus e Deus abençoe vocês.